Irmãos, 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao 16. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Eu quero aqui reler somente a frase que diz: fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Senhor, entregamos nas Tuas mãos este tempo, entregamos nas Tuas mãos a Tua palavra. Fale aos nossos corações nesta noite, Senhor. Que Tu possas nos discipular, nos doutrinar, que possamos, Senhor, como Teus servos, nos assentar aos Teus pés para ouvir a Tua santa voz. Senhor, seja conosco nesta noite. Tenha misericórdia de nós mais uma vez. Que não seja um tempo, Senhor, gasto de forma errada, mas que o Senhor possa, Senhor, atingir o seu alvo nesta noite. Fala aquilo que Tu queres, Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, já temos compartilhado, ainda que de maneira introdutória, algumas palavras sobre esses versos do 14 ao 16, do capítulo 3 de 1 Timóteo. Talvez para alguns possa parecer demasiadamente longa a nossa introdução. Já estamos no mês de fevereiro, né? Mas existem algumas verdades da palavra de Deus que antes de ouvirmos, nós precisamos ter um coração correto para ouvir. É como em uma plantação. Quando nós vamos fazer uma plantação, os primeiros meses é gasto somente com a terra, preparando, arando, né? Para que a semente seja lançada e então aquele que está plantando possa ter uma boa safra. Mas primeiramente a terra precisa ser cuidada. Nós entendemos, irmãos, que com a palavra de Deus o mesmo processo ocorre. Existem alguns assuntos na palavra de Deus que não são complicados, mas o problema está no nosso coração. O problema está nas estruturas, nas fortalezas que nós temos dentro de nós. Às vezes nós nem percebemos, mas temos certos problemas com a palavra de Deus, com algumas doutrinas, com algumas palavras. Grande parte da cristandade hoje, irmãos, é seletiva concernente à doutrina. Algumas doutrinas nós assumimos e praticamos. Outras doutrinas nós simplesmente ignoramos. E os motivos são vários, né? E uma coisa, irmãos, que desde quando nós começamos a reunir, nós orávamos ao Senhor e pedíamos que o Senhor nos livrasse de nos apegar e nos atrelar a qualquer movimento. Por quê? Porque quando nós nos atrelamos a um movimento e nos denominamos daquele movimento, automaticamente nós temos que assumir aquelas doutrinas. E as outras doutrinas que não fazem parte daquele movimento, nós temos que simplesmente ignorar. Portanto, irmãos, o Senhor tem nos dado clareza de caminhar, bebendo do que o Senhor deu em cada movimento. Graças ao Senhor por todos eles. E podemos hoje beber de todos eles. Mas nós não confessamos que somos de A ou B. Nós confessamos que nós somos membros do corpo de Cristo.
Nós somos parte da noiva que aguarda o noivo para o grande dia em que estaremos pessoalmente com ele. Então, irmãos, o texto que aqui nós encontramos, estas palavras, para que fiquem cientes de como se deve proceder na casa de Deus. Não é algo tão simples assim. Como proceder na casa de Deus? Já falamos sobre a consciência de como devemos andar na casa de Deus. Ainda que de maneira introdutória, falamos sobre o nosso coração. Como devemos andar na casa de Deus, com uma consciência pura, uma consciência limpa. E não rejeitar a boa consciência, porque aqueles que a rejeitaram, a palavra de Deus diz que eles naufragaram na fé, se desviaram da verdade, blasfemaram. Então a importância de andar na casa de Deus com uma boa consciência. Tanto os irmãos que estão aqui me ouvindo, quanto eu que estou falando. Irmãos, se em uma assembleia, aqueles que falam a palavra, aqueles que pregam, aqueles que ensinam, não andam com uma boa consciência, a assembleia está fadada ao fracasso. Porque virá doutrina errada, virá doutrina estranha. Mais cedo ou mais tarde, esses irmãos se desviarão e começarão a introduzir heresias no meio da assembleia. Então a importância daqueles que falam a palavra, de ter uma boa consciência, é fundamental. Nosso irmão compartilhou na semana passada aquele texto que diz em Atos 17:11, que os crentes de Bereia, os bereanos, eles eram mais nobres que os de Tessalônica, porque receberam a palavra de Deus com toda avidez. E dia a dia eles conferiam, eles examinavam para ver se eram de fato assim. E nós vimos a importância, irmãos, de toda a assembleia ser uma assembleia, primeiramente, ávida. Uma assembleia que recebe a palavra de Deus, como o irmão leu aqui no início da reunião, como palavra de Deus. Como palavra de Deus. Irmão, se eu venho aqui dar a minha opinião, você não tem a mínima responsabilidade de aceitar ou de praticar. Mas se eu venho aqui falar a palavra de Deus, todos nós devemos receber com avidez, com vontade, com fome. E também, além de receber com avidez, nós devemos examinar. Isto é, irmãos, saúde para uma assembleia. Uma assembleia que examina aquilo que ouve. Uma assembleia que pensa aquilo que ouve. O grande objetivo, irmãos, dos propagadores de heresias é poder ter um ambiente de dominação, onde ele transmite aquilo que ele pensa e não é de nenhuma forma confrontado. Não há senso crítico naqueles que ouvem. E de alguma forma, aquela assembleia já é preparada para viver dessa forma. Olha, você não pode pensar contra aqueles que falam. Se você pensar, é rebeldia, é rebelião. E este elogio que nós vemos aqui dos bereanos é o quê? Paulo de alguma forma se sentiu ameaçado quando viu que os bereanos conferiam todos os dias o que ele falava? De forma alguma, irmãos. Paulo de forma alguma se sentiu inseguro. Pelo contrário, Paulo elogia os bereanos e diz que eles eram mais nobres que os de Tessalônica. Paulo não enxergou nos bereanos um espírito crítico. Paulo não enxergou nos bereanos um espírito de rebeldia. Não. Paulo enxergou nobreza. Infelizmente, irmãos, como que é preparado um campo para a propagação de heresias e de falsas doutrinas? É a obediência extrapolada, Você não pode contestar. E aí o pregador começa a falar algumas palavras para amedrontar a assembleia. Olha, e fica todo mundo ali naquela caixinha, Não pode pensar o contrário, o que o irmão está falando é a verdade. Ninguém examina nada, e aí a gente vai falando o que a gente quer, Então nós vimos a importância
de se examinar, de realmente pensar aquilo em que se ouve. Irmãos, nesta noite, eu quero compartilhar com os irmãos algo muito simples e muito rápido, ainda de maneira introdutória. Eu quero falar sobre 3 palavras, baseado no livro de 1ª e 2ª Timóteo. Eu quero falar sobre ministro, ministério e ministração, tá? Então vamos utilizar esse texto mesmo, de 1 Timóteo 3,14 ao 16, de como se deve proceder na casa de Deus. Eu mencionei aqui, irmãos, das outras vezes que compartilhei, sobre algumas palavras que se destacam nesses 2 livros, 1º e 2º Timóteo, chamadas de cartas pastorais. Além dessa, nós temos a carta a Tito, que também tem o mesmo teor. Se os irmãos estudarem as cartas às igrejas, como 1 Coríntios, Romanos, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses, né? E estudarem 1 e 2 Timóteo e Tito, os irmãos irão perceber uma conotação diferente. Os irmãos irão perceber palavras diferentes. E as palavras que elas se evidenciam, principalmente em 1 e 2 Timóteo, são no mínimo 4, que é fé, consciência, doutrina e piedade. Nós utilizamos a palavra consciência e estudamos um pouco ela, né? Então nós vemos a importância, irmãos, destes elementos numa assembleia: fé, consciência, doutrina e piedade. Quando Paulo está tratando aqui com Timóteo, Paulo diz assim que se Timóteo praticasse essas coisas, ele seria um bom ministro de Cristo. Um bom ministro de Cristo. Esta palavra ministro, irmãos, ela tem pelo menos 2 palavras no grego para denominar esta palavra. A primeira é diácono, uma palavra que nós conhecemos bem, que é a palavra que Paulo utiliza aqui para se referir a Timóteo. E fazendo estas coisas, serás um bom ministro de Cristo, um bom servo. A palavra diácono é literalmente aquele que serve. Esta é a palavra diácono, ministro. Mas nós temos, em 1 Coríntios capítulo 4, vamos para lá, uma outra palavra, também ministro, mas que ela tem uma conotação um pouco diferente. 1 Coríntios 4, versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Os homens de fora devem nos considerar como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. A palavra aqui, ministros, irmãos, não é diácono. Neste versículo, a palavra aqui na tradução, no grego, significa um remador de baixa categoria. Naquela época, alguns navios eram conduzidos por escravos. Então ficavam os remadores que faziam a função de fazer aquele barco se movimentar, para que aquele barco pudesse chegar ao seu destino. Esses eram os ministros, remadores de baixa categoria. E por que, irmãos, que eram de baixa categoria? Porque era um trabalho realizado por escravos. Hoje, os grandes navios cruzeiros aí, que as pessoas viajam, fazem, né? As viagens aí para tirar férias, eles são conduzidos a motor, claro. Mas imagina que se não tivesse motor, quem iria conduzir aquele navio? Os ministros. A palavra no grego aqui é huiperetes, ministros, remadores de baixa categoria. Então, imagine um navio onde na parte de cima, aquela festa acontecendo, as pessoas na piscina, né? Comendo, bebendo, show, teatro, né? Mas lá embaixo, num lugar quente, escuro, trabalhadores ali no limite
da sua condição física para remar, para aquele barco poder movimentar e chegar no seu lugar. Esta é a palavra que Paulo utiliza como ministro. Irmãos, muito diferente do que nós vemos hoje. O ministro, nos dias de hoje, é aquele que possui a honra, recebe as recompensas, é aquele que recebe os elogios, os tapinhas nas costas, é aquele que possui os primeiros lugares, é o primeiro a comer, né? É o que ganha os melhores presentes, é o mais admirado, é o modelo a ser seguido, né? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, não é isso que nós encontramos. Não é isso. Os ministros hoje fizeram do seu ministério uma empresa com um logo, é um nome que ele carrega. No Novo Testamento não era assim, irmãos. Paulo não era assim. Timóteo não era assim. A palavra que Paulo utiliza aqui é que eles eram tidos como remadores de baixa categoria. E como, mais uma palavra ele utiliza aqui, como despenseiros dos mistérios de Deus. A palavra despenseiros aqui é mordomos. Mordomos. Interessante que ele utiliza duas palavras aqui. Remador de baixa categoria e mordomos. Por um lado, irmãos, somos escravos. Somos escravos. Nosso trabalho é remar para que outros possam estar acima do barco em conforto. Esse é o chamado do Senhor. E não pense que no fim da viagem vão chamar lá os trabalhadores que estavam lá embaixo remando e dar uma salva de palma para eles por eles terem feito esse trabalho. Esqueçam. Eles simplesmente vão ter que remar de novo para voltar. Esse é o trabalho deles. Um trabalho sujo, um trabalho fadigante. Mas é interessante que o mordomo também é utilizado aqui. E o mordomo, irmãos, é uma categoria interessante. Se você frequentar uma casa que tem mordomo e você chegar nessa casa para visitar o dono dessa casa, primeiramente que você vai ser recebido não pelo dono, mas pelo mordomo. E quando você vê o mordomo, se você não conhecer o dono da casa, você vai achar que o mordomo é o dono da casa. Porque ele não está vestido de maneira maltrapilha. Ele está bem vestido. Ele tem uma pose, ele tem uma aparência, ele vai te receber com toda a cordialidade. Mas ele não é o dono da casa. Esta é a função dos despenseiros. Irmãos, nós podemos fazer um bom trabalho e representar o nosso Senhor Jesus, mas nós não somos o dono da casa. Nós somos servos. Simplesmente servos. Quando Pedro ouve aquelas palavras do Senhor Jesus em Mateus 16, edificarei a minha igreja. Pedro ouviu essas palavras. Edificarei a minha igreja. Pedro, a igreja é minha. É minha. João 21, quando o Senhor está ali na praia com os seus discípulos e interroga Pedro, e Jesus disse assim: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. A igreja é do Senhor, as ovelhas é do Senhor. Aí Pedro vai escrever assim na sua carta: aos presbíteros, pastoreai o rebanho de Deus, não com sórdida ganância, mas de boa vontade, de livre vontade, não como dominadores do rebanho, mas como exemplos. É isso que Pedro vai dizer. Ele entendeu muito bem. Ele era um despenseiro, um mordomo. A casa não era de Pedro. Não era de Pedro. E mesmo quando Pedro, mesmo sendo tido como coluna, Pedro, Tiago e João eram tidos como colunas na igreja, e mesmo quando Paulo repreendeu por uma conduta repreensível que ele teve, não houve resposta. Ele poderia ter dito: quem é você, Paulo? Você perseguiu, você matou, chegou agora e quer vir dizer como que as coisas funcionam? Não.
Pedro tinha consciência de que a casa não era dele, a casa é de Deus. Por que, irmãos, que nós não devemos exercer domínio sobre o rebanho? Porque o rebanho não é nosso, o rebanho é do Senhor. É tudo dele. Tantos que falam, tantos que ouvem, tantos que servem, todos nós somos do Senhor. Nós temos um pastor, o bispo e pastor das nossas almas. Então, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 2, irmãos, capítulo 4 ainda de 1 Coríntios. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Percebe que não há muitos requisitos. Se nós olharmos o texto de 1 Timóteo, quando vai falar das qualificações dos presbíteros e dos diáconos, lá em Tito também, sobre a qualificação dos presbíteros, nós vamos encontrar uma lista grande. Mas nós podemos, irmãos, reduzir esta lista por esta palavra: fiel. Nas parábolas do reino, o Senhor utiliza muito estas palavras para lidar com os servos bons. Servo bom e fiel. Irmãos, não importa a quantidade de dom, não importa a quantidade de coisa que um cristão faz, a questão em si é fiel? Não há problema em fazer pouco no reino de Deus. Não há problema. O problema é se você é fiel, se eu sou fiel. Fostes fiel no pouco, e no muito te colocarei. Não há problema. Ter 3 ou 2 talentos, ou ter 5 ou ter 10, não é o problema. Jesus deixou isso muito claro. Mas a questão é a nossa fidelidade. É permanecer. Nós podemos traduzir essa palavra fidelidade olhando para João 15. Permanecer. Quando a Bíblia diz que nós temos que permanecer na doutrina, é ser fiel, é não mudar conforme o tempo, é não mudar conforme o público. Nossa, a Assembleia cresceu, agora nós precisamos agir de maneira diferente. A Assembleia cresceu, olha o tanto de gente, agora nós precisamos mudar nossa conduta. Não. Nós não negociamos valores, seja para 5 ou seja para 5.000. Ser fiel. Ser fiel. É isso que o Senhor nos chamou. Eu quero ler com os irmãos alguns textos onde Paulo ressalta isso em seus cooperadores, irmãos, os ministros. Vamos aqui ainda em 1 Coríntios 4, versículo 16. Vamos avançar um pouquinho nesse mesmo capítulo, onde Paulo vai falar do próprio Timóteo, que é o texto que nós temos como base para este estudo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Então, Paulo diz que o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. E nesse mesmo capítulo, Paulo dá um testemunho de Timóteo, dizendo que Timóteo é um filho amado de Paulo, né? Um filho amado e fiel no Senhor. Era um homem fiel. Irmãos, Timóteo, ele era um jovem, todos sabem. E Timóteo enfrentava preconceitos por causa disso. Timóteo enfrentava problemas por ser jovem. Mas olha o testemunho que Paulo dá dele. Um homem fiel. Fiel. Paulo aqui não relata o quanto eles fizeram, mas Paulo relata a condição do coração. É um homem amado e fiel. E isto basta. Vamos ler mais um texto aqui, irmãos. 1 Timóteo 4,12. Paulo vai dar mais uma palavra.
sobre essa questão para Timóteo. Aqui nós temos, em 1 Coríntios, Paulo dando um testemunho aos coríntios sobre Timóteo. Aqui é Paulo falando diretamente a Timóteo. 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Torna-te padrão dos fiéis. E ninguém despreze a sua mocidade. Irmãos, se Paulo escreveu isso para Timóteo, é porque Timóteo, ele sofria com o desprezo por causa da sua idade. É certo. É certo. Nós podemos perguntar, irmão, nos dias de hoje ocorre a mesma coisa? Claro que ocorre. Claro que ocorre. Em diversas situações, os jovens, eles não são considerados por causa da sua idade. Mas graças ao Senhor, que o Senhor não considera a idade, o Senhor considera fidelidade. Infelizmente, irmãos, existem muitos filhos de Deus que só envelheceram na pele. Continuam crianças por dentro. Não são capazes de assumir uma responsabilidade na casa de Deus. Nada. São meros frequentadores de reuniões. Em alguns casos, murmuradores, reclamadores. Nada tá bom. Envelheceu? Envelheceu. Mas só envelheceu do lado de fora. Enquanto isso, irmãos, existem muitos Timóteos que são, apesar de jovens, fiéis ao Senhor. Claro, irmãos, não estou generalizando, estou falando casos específicos. E existem também casos específicos onde jovens são desprezados por conta de serem jovens. Suas palavras não são levadas em conta. Se um jovem fala uma frase e o mais velho fala a mesma frase, ninguém ouviu o que você falou. Então Paulo diz assim a Timóteo: ninguém despreze a sua mocidade. Torna-te padrão dos fiéis, não desanime. Continue servindo ao Senhor. Seja fiel, Timóteo. Seja fiel. Vamos aqui, irmãos, avançar um pouco mais e ler mais alguns textos aqui. Paulo vai dar mais algumas palavras aqui sobre alguns ministros fiéis, como para Tíquico, para Epáfras, Onésimo e Silvano. Paulo vai chamar esses irmãos de fiéis, homens amados e fiéis. Paulo testemunhava isso de cada cooperador seu, que comprovavam através da sua vida, a sua conduta e o seu proceder na casa de Deus. Porque o que se requer dos dispenseiros? O que se requer é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, primeiro tema aqui do ministro, nós vamos colocar esta palavra, fiel. É isso que o Senhor deseja de cada um de nós. A segunda palavra, irmãos, que eu vou tratar aqui é a palavra ministério, que justamente procede da palavra ministro. A palavra ministro vem da palavra servir, né? E a palavra ministério, temos também duas palavras, que é a diaconia, né? Que procede de diácono, que é justamente o serviço, né? E outra palavra é liturgia, que significa a administração de um serviço. Então nós temos na casa de Deus ministros, mas também na casa de Deus há ministérios. E o que é ministérios? É a administração do serviço. Como o serviço deve acontecer na casa de Deus? Como? Né? Então vamos abrir Romanos capítulo 12.
Romanos 12, versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Percebe, irmãos, a variedade de serviços na casa de Deus? Se os irmãos lerem 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo vai falar sobre o corpo de Cristo. O mesmo assunto que Paulo está tratando aqui. Embora nós somos um corpo, nós somos membros diferentes. Então, Paulo vai dizer aos Coríntios, por exemplo, que se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Temos diferentes dons. Irmãos, nós não podemos cair no erro de achar que na casa de Deus há somente 2 ministérios: quem fala e quem ouve. Acabou. Irmãos, eu digo isso porque grande parte das assembleias funcionam somente assim. É 2, 3 que falam e o resto ouve. E acabou. Meros frequentadores de reuniões, irmãos que não têm noção de serviço, não sabem o que é servir, acham que servir é só quem fala, é só pregação do evangelho, a igreja se resume em pregar. Está errado. Está errado. Irmãos, lá em Atos, quando foi separado 7 diáconos para qual ofício? Servir às mesas. Os apóstolos se dedicavam ao ministério da oração e da pregação da palavra. E levantaram 7 diáconos, homens cheios do Espírito Santo, de virtude, de fé, de testemunho. Para quê? Para servir mesas. Para servir os helenistas. Isso é servir? Claro. A palavra diácono não é servir? Aquele que serve? Eles serviam às mesas. Os ministérios no Novo Testamento, claro que lá tínhamos em muito maior grau, pelo tempo em que eles viviam, o cuidado com as viúvas e com os órfãos, que naquele tempo era algo terrível, ao ponto de Paulo escrever sobre a questão de ordem, na questão da ajuda às viúvas, porque os homens morriam prematuramente e o número de viúvas na casa de Deus era muito grande. E cuidar de viúva, irmãos, é um cuidado vitalício. Não é como um irmão que está desempregado e precisa de uma oferta esporádica ali. Quando o irmão ou uma irmã está em necessidade e precisa ali de uma ajuda em que ajudou, amém, o irmão se restabeleceu, amém. Viúva naquele tempo era cuidar todo o tempo, até a morte dela. Então Paulo vai dizer, olha, que a viúva tenha acima de 60 anos, que ela não pense em casar de novo, se tiver parentes próximos que podem cuidar, que eles exerçam piedade com ela, para que não sobrecarregue a igreja de Deus. Mas havia um cuidado especial com as viúvas e com os órfãos. Interessante que quando Paulo vai viajar para Jerusalém para conversar com os apóstolos, após a sua conversão, ele recebe um conselho de Pedro, E dentre tantas coisas que Pedro poderia ter falado para ele, Paulo diz assim que Pedro deu um conselho para ele. Ele diz assim, Pedro, para Paulo, Paulo, uma coisa só eu te peço, não se esqueça dos pobres. E Paulo diz assim, o que até hoje me esforcei por fazer. O grande apóstolo das doutrinas celestiais, ele ia para cada cidade pensando nos pobres, servirmos. Aqui nós encontramos profecia. O que é profecia? Aquele que expressa a palavra de Deus, aquele que fala os oráculos de Deus, é profecia. Ministério, que a palavra aqui é servir, aquele que serve, dediquemos ao ministério. O que ensina, esmere-se
no fazê-lo. Se dediquem. O que exorta, faça com dedicação. Existem irmãos na casa de Deus com esse ministério da exortação? Existem. Existem. Irmãos, existem pregadores da palavra que têm dificuldade para exortar. E outros que têm facilidade. Não porque são mais duros, mas porque o próprio Cristo, formado naquela pessoa, deu essas características. Nós não somos iguais, irmãos. Tem pessoas que têm essa facilidade de exortar, de chamar para perto, né? E aquele que exorta, faça com dedicação, no versículo 8. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Irmãos que exercem misericórdia na casa de Deus. Irmãos, talvez nós olhemos esse texto e para nós seja algo até difícil de associar na prática. O que significa isso? Vamos pensar numa assembleia em que todas essas funções funcionem. Talvez na nossa cabeça nós não conseguimos encaixar. O que é exercer misericórdia? O que é presidir? O que é exortar? Eu achei que era só sentar, ouvir a palavra e estava tudo certo. Irmãos, nós precisamos compreender como cada um de nós deve proceder na casa de Deus. Ser ministro de Cristo, ser um servo de Cristo, não é algo que o Senhor deu a alguns preciosos filhos seus, é para todos. Todos aqueles que nascem de novo e fazem parte da família de Deus devem amadurecer. Irmãos, como numa família normal. Eu tenho filhos pequenos, que não dá para eu exigir nada, mas eu já tenho um que já é adolescente, que eu posso exigir, e os próximos que forem crescendo, eu exigirei mais. Agora vai aprender a lavar louça, agora vai aprender a varrer, agora vai aprender a fazer as coisas. E assim é na casa de Deus, irmãos. Infelizmente, passam-se 10, 20, 30 anos e a pessoa ainda não consegue fazer nada. Ela necessita de ligações dos irmãos ainda, senão não vai para a reunião. Ela necessita de palavras de afago, senão a fé dela fica fraca. Ela não ajustou o casamento dela até hoje. Continua de crise em crise. Irmãos, nós precisamos amadurecer para servir na casa de Deus, para que aqueles a quem o Senhor enviar como novos convertidos possa ter uma assembleia madura, não apenas na doutrina, na prática também. Um casal que chega em crise tem 3, 4, 5, 10, 20 casais preparados para aconselhar, maduros. Está com problema com filhos, o irmão chegou ali com problema com filhos. Irmãos que sejam exemplos, que governam bem sua casa. Olha, irmão, vem cá, vamos orar, vamos conversar. Mas não, irmãos. Talvez os que chegarem agora vão compartilhar dos mesmos problemas que nós temos. Irmão, eu estou enfrentando o mesmo problema. O que o Senhor deseja de nós é amadurecimento. O cristão tem que ser como o vinho, irmãos. Que quando o tempo passa, melhor ele fica, mais maduro, criando os filhos nos caminhos do Senhor, sob o temor, a disciplina e a demonstração do Senhor. Para que neste mundo doido que vivemos, onde as famílias estão totalmente descaracterizadas, nós possamos ser luz para aqueles que chegam. Luz, irmãos. Servir com as nossas vidas, servir com a palavra, servir com a família, servir com tudo que nós temos, servir. Vamos ler um versículo em Pedro, irmãos, 1 Pedro 4. Pedro 4, versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos, uma mente saudável e sóbrios.
a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Mais uma palavra sobre serviço. Pedro aqui vai utilizar a mesma palavra despenseiros que Paulo utiliza lá em 1 Coríntios 4, né? Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. É interessante essa palavra multiforme no original, porque no original ela não é multiforme, ela é multicores. Imagina uma loja, irmãos, de tecidos. Você passa numa loja e vê uma loja de tecidos. Isso acho que no Bom Retiro tem bastante, né? E aí você encontra vários tipos de panos, de várias cores. Várias cores. Você encontra lá pano preto, pano rosa, amarelo, dourado, prata. Aquilo ali é a palavra multiforme, multicores. Variedade de cores. Isso é o serviço na casa de Deus. Bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Paulo utiliza essa mesma palavra graça lá em Romanos 12, lembra? Segundo a graça que nos foi dada. É por graça, irmãos. O Senhor, com sua graça, capacita todos os teus filhos para servir. Agora, se não há serviço, é porque falta graça. Falta graça. Porque a graça de Deus nos leva a servir, irmãos. A mesma graça salvadora é a mesma graça capacitadora para servir. É a graça que vai nos capacitar como maridos, como pais, como filhos, como empregados, como irmãos. É a mesma graça. Então nós nos tornamos bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Como eu acabei de dizer, cada irmão vai ter uma cor. Não adianta querer imitar, querer fazer igual, querer ser alguma coisa em que o Senhor não chamou. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, precisamos amadurecer, e o próprio crescimento espiritual nos levará a certas características na vida cristã, irmãos. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim, da minha família? E segundo a graça de Deus, trabalhando nas nossas vidas, talvez um irmão ele abroche para o ministério de exortação. É aquele irmão que tem facilidade de sentar com aquele irmão e dar uma palavra, reavivar aquele irmão, trazer força, ainda que sejam às vezes palavras duras, mas ele tem facilidade, ele tem graça para aquilo. Irmão que tem facilidade para a pregação do evangelho, para ímpios. Tem uma facilidade para pregar que é muito fácil, ele prega ali e traz 3, 4 para a reunião, enquanto tem outro que pode falar para 15 mil. Não consegue. O Senhor, irmãos, Ele distribui dons na sua igreja de formas diferentes. E graças ao Senhor por isso, a multiforme cor está na casa de Deus. Os panos não são todos iguais. E graças ao Senhor por isso. A palavra aqui no versículo 9, sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. A palavra hospitaleiros deriva de qual palavra, irmãos? Hospital. A palavra de Deus diz que a nossa casa deve ser um hospital. Uma casa que recebe, está sempre de portas abertas. Imagine, irmão, se o nosso filho está doente e a gente vai no hospital e chega lá, as portas estão fechadas. Que desespero! Que desespero! Já pensou? Pelo menos todas as vezes que nós vamos, seja de madrugada, seja de manhã, pode estar cheio. Pode estar cheio, pode ficar 4 horas lá esperando, como aqui em São Paulo é meio que normal, né? Mas as portas estão abertas. Irmãos, a casa de um servo de Deus deve estar sempre aberta.
Cristãos devem normalmente receber cristãos. Filhos de Deus não devem ter a sua casa somente para o seu usufruto. Nós precisamos, irmãos, aprender a viver em comunhão dentro das nossas casas. Sabe por quê? Nós somente nos vemos nas reuniões. O nosso ponto de encontro aqui é em duas casas. Na casa do irmão Murilo, na casa da Cida da Salete. Irmãos, nossa casa deve ser um hospital. Irmãos que precisam de ajuda, precisam olhar para as nossas casas e verem as portas abertas. Ô irmão, preciso aí falar contigo, eu preciso de ajuda. Ô irmão, preciso confessar um pecado. Ô irmão, eu não estou bem. Eu posso ir na sua casa? Claro. Sede hospitaleiros, sem murmuração. Por que será que essa palavrinha vem depois, né? Por que será? Sede hospitaleiros, sem murmuração. Quando nós somos hospitaleiros, nós perdemos. Nossa casa suja, nossas coisas quebram, né? E é por isso que a palavra murmuração sempre vem depois. Sem murmuração. Servir uns aos outros conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Esse é um ponto importante. O serviço, ele tem um objetivo: Deus ser glorificado. Esse é o objetivo. Se não está alcançando este objetivo, para. O objetivo é Deus ser glorificado em tudo. Irmãos, ninguém serve para seu próprio mérito, para sua própria honra. Foi o que eu disse aqui no começo da mensagem. A cristandade de hoje vive disso. Os grandes pregadores, os renomados, eles vivem de honras, de elogios. Nós não. Um servo fiel, ele tem que compreender a vontade do Senhor e executar. Não importa se é pouco ou se é muito. Se ele está tendo a aprovação dos homens ou não. Ou não. Nós não vivemos de bajulação, mas devemos servir ao Senhor em fidelidade. Então, irmãos, o ministro, cada um deles seja encontrado fiel. E Paulo vai dizer vários irmãos no Novo Testamento. Irmãos que eram fiéis, como Epafrodito, Timóteo, né? E outros. Irmãos amados e fiéis no Senhor. Vamos partir para o terceiro, irmãos, para a gente finalizar. Vamos falar sobre ministração. Eu estou sendo bem breve naquilo que estou passando, irmãos, porque o objetivo ainda é introdutório. Não queremos aqui gastar todo o assunto, né? Mas queremos utilizar essas 3 palavras para podermos entender como proceder na casa de Deus, até mesmo diante dos assuntos que vão vir. Então nós estamos ainda arando a terra, como eu disse, para que o Senhor possa nos ajudar, nos dar uma compreensão exata e honesta da palavra de Deus. 2 João, capítulo 1, versículo 9. Eu vou falar desse assunto sobre ministração tratando de um ponto negativo. Porque nós já falamos bastante sobre a doutrina, a palavra de Deus, o irmão compartilhou bastante na reunião passada, né? Sobre a questão da palavra de Deus. Eu acho que está bem claro para nós que o mínimo que se requer dos pregadores de uma assembleia é que eles preguem boa doutrina e vivam boa doutrina. Está bem claro. Vamos abordar alguns pontos negativos aqui e ver do que nós temos que evitar, né? Na questão da ministração. 2 João capítulo 1, versículo 9.
escrevi alguma coisa, perdão, 2 João, perdão, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Se alguém vier ter convosco que não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhes dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Nosso irmão compartilhou também um pouco desse texto na semana passada. Mas aqui, irmãos, a palavra permanecer que eu mencionei, permanecer na doutrina. Não é só agora, é sempre. Mude o que mudar, aconteça o que acontecer. Permanecer na doutrina é uma questão de ser fiel. Então, qual é o risco iminente de uma assembleia? Não permanecer na doutrina. Por N motivos, o tempo passa e nós começamos a tomar os nossos próprios caminhos. Começamos a seguir as nossas próprias regras. Começamos a inventar, começamos a excluir, começamos a dar um jeitinho aqui, um jeitinho ali, né? E nós ultrapassamos a doutrina. Quando eu compartilhei sobre a consciência, irmãos, eu falei desse texto que um perigo é você ultrapassar a doutrina, né? Mas um outro risco é nós ficarmos aquém da doutrina. Atos 20, Paulo vai dizer para os presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, que ele não deixou dia e noite com lágrimas de falar de todo o conselho de Deus. Tudo. Nós não devemos ocultar nada. É doutrina bíblica? Está claro? Vamos falar. Claro. Vamos deixar de lado as especulações, vamos deixar de lado o que a palavra de Deus não deixa claro. Nós podemos ter mais cuidado com alguns assuntos. Mas no que é claro, no que a Bíblia diz que é fundamental, as doutrinas da palavra de Deus, todas elas devem ser faladas. E nenhuma delas deve ser omitidas. A doutrina, irmãos, é quem vai dizer como nós devemos andar na casa de Deus. Nós não estabelecemos aqui os nossos próprios parâmetros. É a palavra de Deus quem vai dizer o que ou de que maneira nós vamos andar na casa de Deus. E o que ela diz, nós vamos fazer. Então não devemos ultrapassar e nem ficar aquém. Para finalizar, irmãos, eu quero ler 3 textos aqui em Apocalipse 2, para que nós vejamos algo interessante sobre essa questão da doutrina, né? O perigo que toda assembleia corre, né, nessa questão da palavra. Primeiramente, eu quero ler 3 textos aqui. Capítulo 2, versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois eis que tens aí os que sustentam o quê? A doutrina de Balaão. A doutrina de Balaão. Irmãos, o que era a doutrina de Balaão? Os irmãos conhecem bem a história de Balaão, creio eu. Que Balaão era um profeta do Senhor e Balaque era um rei que o povo de Israel tinha que passar pelas terras de Balaque e eles tentou subornar Balaão para que proferisse palavras de maldição, né, contra o povo de Israel. E Balaão só não proferiu porque o Senhor interviu. E quando Balaão abria sua boca para proferir o que ele tinha sido pago, ele não conseguia. E ele só conseguia abençoar. Mas era um homem que foi corrompido pelo dinheiro. Esta é a doutrina de Balaão. Então, na igreja de Pérgamo, alguns sustentavam a doutrina de Balaão. Homens corruptos que se vendem pelo dinheiro. Eles vestem-se de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então o que eles fazem? Eles começam a praticar a doutrina de Balaão. Tudo em torno de uma recompensa. Tudo em troca do dinheiro. E aqui a palavra que está aqui é doutrina. Doutrina de Balaão. Olha no versículo 15.
outros sim. Também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Hoje, duas doutrinas numa mesma assembleia. A doutrina de Balaão, como eu disse, é a doutrina do suborno, a corrupção pelo dinheiro, né? E a doutrina dos nicolaítas. A palavra nicolaíta significa dominadores do povo. É a corrupção pelo dinheiro e pela ganância. Como eu mencionei o texto de Pedro, pastoreai o rebanho de Deus não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores do rebanho, esses são os nicolaítas, dominadores do rebanho. Aqueles que querem exercer domínio na mente das pessoas. Controlar as pessoas através das suas ordens. Olha, vocês têm que fazer e praticar o que eu estou falando, porque aqui nós recebemos a última revelação. Nós somos o testemunho de Deus na terra. Olha, nós recebemos aqui revelações em que na história da igreja nenhum povo recebeu. Nós somos uma igreja diferenciada, nós somos os portadores da verdade. Então vocês têm que ouvir e dar crédito ao que nós estamos falando. E nós começamos a dominar a mente dos irmãos. Vocês começam a acreditar que realmente esta assembleia é a única assembleia com esta visão. O Senhor tem falado ao coração desses irmãos. Os outros estão desatualizados, os outros se perderam. Olha, mas esses irmãos, eles têm a nova revelação. Aqui é tudo fresco. Os outros já estão tudo meio passado lá, né? Mas aqui está fresco. Esses são os nicolaítas, irmãos. Dominadores, destruidores do povo. Doutrina de Balaão e doutrina dos nicolaítas. Na igreja de Tiatira, que é a partir do versículo 18, vai falar sobre Jezabel, ó. Versículo 20, tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, somente até aí. Versículo 24, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina. Só nessas duas igrejas nós encontramos três doutrinas, que não é a doutrina de Cristo. Nós encontramos a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas e a doutrina de Jezabel. Pois é. Quantos evangelhos existem, irmãos? O verdadeiro existe um. Mas Paulo diz que existem vários. Que se alguém vos aparecer pregando outro evangelho, ou ainda que um anjo do céu desça, vos pregando outro evangelho, seja anátema, maldito. Existem vários evangelhos. Mas existe um apenas verdadeiro. O evangelho de Jesus Cristo. O evangelho que está escrito nas Escrituras. É o único evangelho. Passou disso, é doutrina de Jezabel, é doutrina de Balaão e é doutrina dos nicolaítas. Para finalizarmos, falando um pouco sobre a doutrina dos nicolaítas, vamos para o capítulo 2 na igreja de Éfeso aqui, versículo de número 6. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Qual é o ponto aqui, irmãos, que eu quero frisar para a gente finalizar? Os nicolaítas, eles não começaram com a doutrina. Eles começaram com a obra. Depois veio a doutrina. E este é um erro satânico, maligno, que uma igreja comete. Primeiro vem a doutrina. E a doutrina nos leva às obras. Irmãos, esse é princípio. Primeiro a doutrina e depois as obras. Paulo fala assim: o que aprendestes de mim e o que de mim ouvistes, isto praticai. Primeiro doutrina e depois prática. Sabe o que fazem hoje? Primeiro a prática e depois a doutrina. Olha, essa famosa frase, a prática da igreja. Quando eu vejo o tema de livro assim, eu até arrepio. Eu até arrepio, porque normalmente não está ajustado com a doutrina.
Olha, irmãos, o Senhor tem nos dado um movimento. Nós não estamos compreendendo muito bem ainda, mas olha, o Senhor tem feito algo aqui no nosso meio. Ó, irmãos, nós temos uma nova prática aqui agora, tá? E aí sabe o que fazem depois da prática? A prática já está evidente. Agora nós vamos ajustar aquela prática à doutrina. Pois é, agora a prática é o invocar. Vamos invocar. Aí quando vê, está toda a assembleia invocando. Agora precisamos arrumar uma doutrina para justificar o invocar. Aí nós pegamos alguns textos lá e fazemos uma concordância. Pessoal, nós invocamos por causa desses textos aqui, viu? E aí quando foi ver, já virou um mantra. Já virou um negócio esquisito, sem fundamento. Mas primeiro veio as obras dos nicolaítas e depois a doutrina. Está invertido. Primeiro vem a doutrina. Se a doutrina for boa, as práticas vão ser boas. Mas quando primeiro vem a obra, irmãos, vira bagunça. Os espíritos enganadores entram. Nós nos perdemos. Aí para justificar depois a gente monta um livrinho e tenta explicar para o povo o que nós estamos fazendo. Irmãos, mas dá para fazer isso? Quando alguém maldosamente quer matar um cachorro ou um gato, e como que ele faz? Ele pega o veneno, joga pro gato e vai esperar que o gato vai faminto comer o veneno, o cachorro? Ou ele vai pegar um pedaço de carne, ou botar uma comida bem cheirosa ali, misturar e dar pro animal? Segunda opção, claro. Senão o cachorro vai perceber que aquilo ali não é seu alimento. Mas quando ele está misturado com a comida, tudo fica mais fácil. Irmãos, não é porque uma prática é explicada com 2, 3 versículos isolados que ela é uma prática bíblica, viu? Tome cuidado. Aprenda a examinar as Escrituras. Para se estudar a Bíblia, existem princípios. Há várias coisas aqui na palavra de Deus que não são princípios do Novo Testamento, mas eu posso aqui dar um nó nos versículos e passar para os irmãos como se aquilo fosse uma prática do Novo Testamento. E todos praticarem, mas eu estou enganando. Então isso é ultrapassar a doutrina. Isso é inverter obra e doutrina. A obra dos nicolaítas se tornou uma doutrina depois. Tomamos cuidado com isso, irmãos. Aquilo que nós não temos clareza na Bíblia, nós não devemos nem pregar e nem fazer. Não há clareza. Mas irmão, línguas estranhas, é bíblico, temos certeza? Se não temos certeza, aguardemos no Senhor, tranquilos. Eu não vou aqui me atrever, irmãos. Eu não vou me atrever. E se algum irmão aqui começar a manifestar certos dons, da qual a Assembleia não tem clareza sobre isso, nós interromperemos. Porque primeiro não vem a prática, primeiro vem a doutrina. Se nós não estamos claros com a doutrina, nós não podemos deixar algo na Assembleia acontecer assim. Nós podemos ter problemas. Daqui a pouco nós estamos aqui com uma reunião toda confusa, irmãos falando em línguas, aquela coisa toda, o que vai virar reunião? Nós não temos clareza. Precisamos ser honestos com a palavra de Deus, irmãos. Não é porque o movimento aconteceu que nós achamos bonito, que aquilo deve virar prática da nossa vida. Confere com a doutrina? Não. Está claro nas Escrituras? Não. Então parou. Agora é claro, a palavra de Deus diz, é isso que nós vamos praticar. Irmãos, quando eu compartilhei aqui sobre o ministério, ficou bem claro a diversidade de serviço na casa de Deus. É que não são serviços muito atrativos. São serviços que normalmente arrancam pedaços de nós. Por exemplo, o ensino. Aquele que ensina, esmere-se no fazer. A palavra esmerar é como se entrar num esmeril. Arranca pedaços. Enquanto está todos os irmãos dormindo, está lá o ensinador, acordado, passando as madrugadas estudando. Esse é o chamado do Senhor para ele. Mas aqueles que fazem outras funções também devem se dedicar e se empenhar ao máximo para poderem servir uns aos outros. Cada um conforme o dom que recebeu, seja um talento, seja 10, seja 5, sejamos fiéis ao Senhor naquilo em que fomos chamados. Amém, irmãos? Então fica aqui esta palavra nesta noite de como devemos proceder como ministros, como um ministério e com a administração.
Que o Senhor possa nos abençoar.